TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da direção da TV Candidez, do Sistema MPA de Comunicação, que é levar uma programação ao vivo com a participação do telespectador. E a participação ao vivo ela é muito boa para quem apresenta, ela é muito boa para quem está no estúdio dando a entrevista, passando informação. E ela é melhor ainda para você que está agora me assistindo em casa. Você pode participar ao vivo conosco. A direção da TV Candidez continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você uma programação ao vivo. Em tempos de modernidade, uma tecnologia mais avançada não justifica gravarmos. É o que eu sempre comento aqui com o nosso diretor Mailink Júnior. O ideal é que seja ao vivo, que você, telespectador, que está acompanhando a programação da TV Candidez, possa participar conosco. Nesta terça-feira, que é a penúltima terça-feira do mês de junho, começa hoje de maneira oficial o inverno no nosso país. Hoje, pela manhã, às 6 horas e 14 minutos, para ser bem preciso, tivemos o início do inverno. Estamos vivendo temperatura mais baixa, apesar de que hoje em Divinópolis a temperatura não esteve tão abaixo assim. E nessa terça-feira eu vou apresentar agora o meu entrevistado dessa noite. Pela primeira vez em 2022, eu recebo com muito prazer um dos grandes nomes da psiquiatria, não só de Divinópolis, mas também do estado de Minas Gerais. Eu recebo o Dr. Marcos Boissul, ele que faz parte da clínica Corpo e Alma. Dr. Marcos Boissul, muito boa noite, prazer recebê-lo aqui pela primeira vez em 2022, e eu falei é verdade, e com uma novidade. Da última vez que você esteve aqui, nós fizemos naquele outro cenário ali, né? naquele outro recorte. Nós estamos com esse novo cenário e você está vindo aqui. Muito obrigado pela presença em nome da direção da TV, obrigado por nos ajudar a fazer o programa Amostra Grátis da Saúde, com a sua presença e com muitas informações. Boa noite. Boa noite, Samuel. Boa noite, telespectadores. Eu é que agradeço o convite para estar aqui de volta. É um prazer participar de novo do programa Amostra Grátis da Saúde. Né? Legal. Nós vamos falar hoje sobre a questão da saúde mental, também o assunto da pandemia. Dados oficiais mostram, aliás, dados oficiais da própria Sociedade Brasileira de Psiquiatria, que houve um aumento na procura pelos profissionais da saúde mental, especificamente os psiquiatras. Isso se confere, a pandemia realmente trouxe um certo medo para as pessoas de um modo geral? Dr. Marcos Boissul, como é que foi a sua experiência? Pois é, Samuel. A pandemia acabou se tornando um contexto muito desafiador para nós todos, para a população em geral, para a classe médica e para a minha especialidade da psiquiatria também. As pessoas foram surpreendidas por uma doença com uma transmissão muito grande. No início, a medicina teve mais dificuldades para lidar, a sociedade de uma maneira geral e a medicina especificamente, para lidar com a doença que acabou tendo como consequência um número de mortes muito grande, de internação, superlotação, exauriu os recursos de atendimento que a sociedade tinha, ninguém esperava tanto assim, né? E eu espero a gente ter aprendido um pouco com isso. As pessoas passaram por estresse muito grande,
quando adoecia, ficava o risco de uma internação, se estavam internados, o risco de uma ida para o CTI, uma intubação, né, a chance de morte que parecia enorme, né? As pessoas, então, tiveram um estresse muito grande e a gente observa, mesmo depois de passado todo esse contexto mais estressante, no momento nós estamos com aumento de novo do número de infecções, de casos, felizmente com menos casos, muito menos casos graves e mortes, mas ainda impondo cuidados que a gente deve ter, né? Mas nós estamos ainda assistindo consequências daquelas pessoas que foram atingidas mais gravemente pela doença. A gente sabe que a maior parte das pessoas tem sintomas leves, mas aqueles que tiveram sintomas mais graves ainda têm consequências motoras, cognitivas para raciocinar, amnésicas para a memória, né? Muitas pessoas referem, o termo em inglês foi brain fog, que é como uma névoa cerebral que as pessoas algumas ainda têm até hoje, mesmo depois de ano acometido pela doença, né? E as inseguranças todas, a ansiedade grande que ficou. Né? Quando começou a pandemia, pela sua experiência, nas primeiras semanas, você já previa um reflexo muito negativo no que diz respeito à saúde mental devido a esse caos todo da pandemia? Pois é, nós tínhamos esse receio porque era alguma coisa nova que nós não sabíamos exatamente como lidar. Na clínica Corpo e Alma, nós fizemos reuniões para tentar definir se interromperíamos o atendimento ou não, né? Tentando não expor a equipe a mais riscos pela proximidade com o atendimento, com várias pessoas, e, ao mesmo tempo, não deixar os pacientes desassistidos no momento que nós víamos que era muito estressante. A Clínica Corpo e Alma, em momento algum, encerrou as atividades, mantivemos as atividades durante todo o período, e acho que isso foi muito importante para nos dar a chance de tentar ajudar, tentar acolher, dar suporte, né? E com os cuidados que nós pudemos ter, eu fico muito satisfeito em revelar que ninguém da equipe foi contaminado na clínica, pudemos manter o atendimento e orientar os pacientes, nem a equipe, nem pacientes foram contaminados na clínica. Muito bem. Doutor Marcos, para a gente encerrar esse bloco, eu vou ler aqui um dado, eu gostaria do seu comentário. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país que apresenta a maior prevalência de depressão na América Latina. É também o país mais ansioso do mundo. E para profissionais da psiquiatria, a solidão é reconhecida como um gatilho, um impulsor de transtorno de humor. O senhor concorda com essa aqui afirmação? Não há como discordar. Não é um dado de uma situação que se manifestou tão recente. Isso já tem algum tempo que nós carregamos essa carga de depressão e ansiedade aqui no Brasil. Eu sinto que a nossa maneira de ser mais brasileira, né, vem aos poucos sendo modificada por maneiras que não são de origem tão latina. Nós, latinos, temos uma afetividade diferente dos saxões, por exemplo, e nós estamos sendo um pouquinho contaminados por uma maneira de países mais desenvolvidos que impõem até de uma maneira muito discreta, mas intensa, uma dominação cultural também. Nós estamos mudando a nossa maneira e nos perdendo um pouquinho esse companheirismo, essa proximidade que é característica nossa de origem. Muito bem, você pode continuar participando conosco, nosso WhatsApp está na tela, que é o 99932-6228. Com muito prazer, nós estou recebendo hoje o Dr. Marcos Boissu, médico psiquiatra. Nós estamos falando sobre a questão da saúde mental na pandemia.
No segundo bloco, nós vamos aqui fazer algumas perguntas dos telespectadores. Pessoas que reclamam, evidentemente, da questão do isolamento e a dificuldade de interagir durante a pandemia. É um minuto só e daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027-7399. Condomínio Recanto de Escarpas. O primeiro condomínio da região com 100% das obras concluídas e matrículas. Lotes de até 2.000 metros quadrados com financiamento próprio em até 60 vezes sem burocracia. Apenas 65 unidades. Condomínio fechado com portaria monitorada. Localizado a 8 quilômetros de Capitólio e 3 minutos de Escarpas do Lago pela água. Acesso à represa com pier para ancoragem. Ruas com acessibilidade. Campo de futebol society, quadra de tênis, quadra de beach tênis, playground, churrasqueiras, academia, pergolados para o seu descanso e para apreciar a vista do Lago de Furnas. Realize o seu sonho de morar com tranquilidade e segurança. Vendas e informações 37 99983 7073 ou 37 99951 5788. Chega de fila! Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira. Hoje é 21 de junho, é início do inverno, hein? 6 horas e 14 minutos, nós tivemos o início do inverno aqui no Brasil. Se está frio, dia 14 de julho vai estar quente no Salão Paulinelli. É o prêmio Checkmate. E o nosso diretor Túlio coloca pra gente. O Prêmio Checkmate vai estar no dia 14 de junho, portanto, trazendo aí uma homenagem a várias empresas, a várias personalidades e a área da saúde também vai ser homenageada. Nós temos até o presente momento a doutora Carolina Rabelo. Nós temos o doutor Paulo Macedo e numa indicação do programa Amostra Grátis da Saúde, o Túlio vai colocar uma foto para a gente, nós teremos a experiente médica dermatologista, a doutora Mauritânia Aguiar. Sinônimo de dermatologia, o nome da doutora Mauritânia Aguiar, no dia 14 de julho, no Salão Paulinelli.
Um abraço para o Giovanni Lima, um abraço para a Regiane, um abraço para toda a equipe da revista Checkmate, nessa parceria com o programa Amostra Grátis da Saúde, 14 de julho, hein? Salão Paulinelli da revista Checkmate. Bom, deixa eu trazer aqui, antes de voltar com a nossa entrevista com o Dr. Marcos Boissul, é apenas 1 minuto, é curto e objetivo, uma dica de saúde da odontologia, que o nosso diretor Túlio está me avisando aqui agora, e ele aciona para a gente. Foi com o doutor Juliano Silva, um dos grandes nomes da odontologia. E o Túlio coloca para a gente. E na nossa dica de saúde do programa Amostra Grátis desta terça-feira, eu converso hoje com o Dr. Juliano Silva, ele que é dentista especialista na questão da implantodontia. Doutor Juliano, programa Amostra Grátis, muito boa noite, prazer aqui no programa. Eu gostaria que você falasse como primeira pergunta, qual que é a importância da questão do implante dentário nessa substituição do dente natural? Programa Amostra Grátis, boa noite. Boa noite, Samuel. É um prazer estar aqui novamente no seu programa, dando uma dica de saúde. Boa noite a todos os telespectadores do programa Amostra Grátis. E em relação à sua pergunta, Samuel, qual a importância, do implante dentário na substituição de dentes ausentes? É que toda vez que nós perdemos um dente, ocorre uma movimentação dos dentes presentes na boca, como a dificuldade de fala, dificuldade de mastigação, além de outros hábitos deletérios que as pessoas podem ter. O implante dentário ele vem para substituir o dente que foi perdido anteriormente, devolvendo ao paciente estética, função, fonética e principalmente devolvendo a sua autoestima. Doutor Juliano, qualquer pessoa pode fazer o implante dentário? Samuel, o implante dentário geralmente ele é realizado na fase adulta das pessoas, nos locais onde há ausência de dentes naturais. E o pré-requisito básico para a realização de implante é a presença de tecido ósseo, ou seja, a pessoa precisa de ter um tecido ósseo na região ausente para a realização, então, da instalação dos implantes dentários. Para isso, é feito alguns exames, como radiografias e tomografias, para essa verificação, além de um questionário básico de saúde, onde a gente tem acesso ao estado de saúde geral do paciente, não levando em consideração a idade, mas sim o estado geral de saúde e a presença do tecido ósseo. E para que a gente possa finalizar dentro dessa questão desse tema, é a questão desse procedimento, que é um procedimento relativamente muito tranquilo para um profissional que tem essa especialização. Sim, Samuel. A implantodontia, como a odontologia em geral, tem avançado muito nos últimos anos. Nós, como profissional, sempre estamos buscando atualizações para os nossos pacientes. Hoje, cada vez mais as cirurgias de implantes estão minimamente invasivas, feitas sob anestesia local, com pequenos cortes e com uma recuperação muito rápida. Muito obrigado ao Dr. Juliano Silva nesta nossa dica de saúde desta terça-feira. Muito obrigado. Um abraço para o Dr. Juliano Silva, um dos grandes nomes da odontologia, dentista aqui do nosso diretor Mairink Júnior, dentista também do Jorge Neto, e é um dos grandes profissionais que agora está no Empire Center, que fica na sala 607. Um abraço, doutor Juliano Silva. De volta com o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, eu tenho aqui no estúdio da TV Candidez ao vivo, e esse ao vivo faz toda a diferença, nada de programa de saúde gravado, o doutor Marcos Boissul, esse grande nome da psiquiatria. Nós já contamos aqui um pouco da história do doutor Marcos Boissul, já com depoimentos, já falamos um pouco da história dele. Dr. Marcos Boissul já está em Divinópolis há quanto tempo? Já são décadas, acho que já virei divinopolitano, eu já me considero. Dr. Marcos Boissul, você acaba de chegar de um congresso importantíssimo, que é o Congresso Cérebro e Emoções, e que nós citamos aqui no programa Amostra Grátis da Saúde, e que trouxe à tona também esse assunto ligado à saúde mental na pandemia. Qual que é o resumo que você faz dessa sua atualização no Congresso Cérebro e Emoções? O que de mais importante você viu? Pois é, eu fiquei realmente muito satisfeito de poder participar do Congresso pessoalmente. O Congresso, mesmo durante os anos de pandemia, acontecia, mas de uma maneira virtual, e de volta a participar presencialmente, fiquei muito satisfeito, encontrar com colegas. Foi numa cidade do Brasil esse ano, ele já aconteceu no Canadá, na Argentina, né? Atualmente foi em Gramado,
se a gente está achando que está frio aqui, lá estava muito, muito frio mesmo, mas agradável. E o Congresso contou com a participação da elite da psiquiatria brasileira e mesmo internacional. Muitos presencialmente, alguns também por teleconferência. Acho que esta possibilidade de uma participação remota veio com a pandemia e vai ficar. Acho que sempre vai haver assim. Essa questão da pandemia foi muito discutida lá, mas outros assuntos também. Eu estou me lembrando aqui que o primeiro dia, em um dos setores, porque ocorrem setores com palestras e enfoques paralelos, mas num deles foi sobre sono e eu achei muito interessante isso aí. Atualizações, por exemplo, em relação à distância entre os neurônios, enquanto nós estamos dormindo, essa distância aumenta um pouquinho para que um sistema de linfa, que é um tipo de líquido que circula no nosso corpo, no sistema paralelo ao sistema sanguíneo e que também existe no cérebro, retire detritos metabólicos do cérebro. Então, a distância entre os neurônios aumenta um pouquinho durante o sono para acontecer esse processo, que é importante, inclusive é uma substância beta-amiloide que está muito implicada com processos demenciais, uma parte dela é retirada durante o sono, principalmente durante o sono profundo, que é na segunda metade da noite, né? E nessa troca de experiência com outros colegas psiquiatras, eles também relataram, e foi uma tônica nas outras cidades, nos outros estados, o aumento pela procura da questão das consultas, do socorro de muitas pessoas na questão da saúde mental nessa relação com a pandemia? Sim, sim, muitas pessoas foram afetadas e acho que não houve um local do país em que tenha acontecido com mais intensidade, não. Foi no país inteiro e acredito que mesmo no mundo inteiro, né? E aquelas consequências que eu estava dizendo também sobre o cérebro e sobre o emocional das pessoas também foram para o mundo inteiro, né? Ô, doutor Marcos, enquanto o Túlio coloca aí umas imagens para a gente de Gramado, Gramado é uma cidade que eu, sinceramente, gosto muito e esse evento é um lugar aprazível, né? É um prazer participar do evento lá, né, desse congresso na cidade de Gramado, como você participou aqui. É unir o útil também ao agradável, é uma higiene mental, talvez seria isso. É muito importante ter essa oportunidade de troca de experiências, convívio. Na verdade, o congresso é muito intenso. Começava às 8 da manhã, 8h30, às vezes, e ia até à noite no intervalo de almoço. Nós tínhamos conferências também, né? Era um lanchinho enquanto assistíamos alguma conferência, era alguma coisa muito intensa. São dias bem carregados de atividades mesmo. E mesmo assim, algumas atividades sendo em paralelo, feito eu falei, a gente não consegue assistir tudo, uma parte vai ser colocada na internet para os participantes poderem assistir alguma coisa que tiveram que optar entre uma conferência e outra. Doutor Marcos Boissul, a Neiva está mandando aqui uma mensagem, foi a primeira mensagem que eu recebi no final do primeiro bloco. Ela está dizendo o seguinte, que ela continua trabalhando de home office, não se acostumou com a questão de não interagir com os colegas e tem se sentido muito ansiosa. Não estou me sentindo bem com essa situação. Ela pergunta se tem algum tipo de ajuda no que diz respeito a essa questão desse isolamento que ela está sentindo muito. Obrigado, Neiva, pela sua mensagem. Vamos ver como é que o doutor Marcos Boissul vai te responder. Pois é, Neiva, boa noite, obrigado pela pergunta. Realmente, essa situação da pandemia nos trouxe mudanças, nós temos que nos adaptar a ela, né, a essas mudanças, mas essa questão do isolamento, acho que nós temos que relativizar isso aí. Não há uma necessidade de isolamento tão grande. Eu acredito que algumas profissões vão continuar com
atuação remota, mas a nossa vida não se resume ao profissional. Acho que, apesar de que a interação mais próxima com colegas é enriquecedora, é gratificante, eu acho que teria que compensar mesmo a nível social isso aí. E mesmo você vê que as gerações mais novas, mesmo necessitando ainda dessa interação mais próxima, desse convívio pessoal, já sabem lidar bem com os meios eletrônicos para interagir uns com os outros. Aliás, uma coisa interessante que foi colocada no Congresso também é que, há um tempo atrás, nós já tínhamos o conceito de nós sermos síbridos, que seria uma parte da nossa mente já pode ser colocada em dispositivos eletrônicos, não com aquelas vinculações por fios ou por rede, não. O que acontece é que a gente não tem que lembrar, por exemplo, capital de Marrocos. Isso é fácil. Esses dados, nós sabendo procurar na internet, nós podemos usar a nossa mente de uma maneira mais eficiente e a nossa memória, a amplitude de cognição pode ser aumentada pelos dispositivos eletrônicos. No Congresso foi colocado algo mais interessante ainda. É que as redes sociais estão permitindo interações de grupos de pessoas que nem sempre estão próximas fisicamente. E essas pessoas estão desenvolvendo raciocínios em conjunto. Então, é como se uma nova mente mais ampla de todas essas pessoas juntas fosse se formando. Uma mente intangível, alguma coisa que tem regras, tem funcionamento e que às vezes as pessoas que estão próximas umas das outras não sabem dessa interação das outras pessoas com esse grupo na internet que eles fazem parte. Então, isso aí é interessante e nós vamos ter uma visão mais ampla do funcionamento mental das pessoas a partir disso. Doutor Marcos, é claro que o nosso assunto hoje é com relação à saúde mental na pandemia, mas a gente tem aqui participação do telespectador que sempre gosta de abordar outros temas. E até em respeito ao telespectador, e sabendo que nós temos aqui no estúdio um grande profissional que responde a todas as perguntas, Obrigado. Eu faço questão de dizer aqui. A Jussara, do bairro Niterói, olá Samuel, boa noite. Gostaria que o doutor Marcos falasse sobre a questão do estresse pós-trauma. Isso aconteceu justamente na pandemia. Foi um acidente automobilístico e que trouxe grandes danos à minha família. Muito obrigado, estou acompanhando o programa. Ela apenas disse isso, eu não sei se foi com ela, Jussara, caso você queira completar aqui a pergunta, mas o estresse pós um trauma, ele pode trazer consequências por muito tempo? Pode trazer. Nós já sabemos lidar melhor um pouco com o estresse pós-traumático. A gente fala de síndrome de estresse pós-traumático e, realmente, um evento que cause um impacto emocional muito grande pode produzir essa síndrome, que aliás, uma coisa interessante a saber. Às vezes, quando a pessoa passa por um momento estressante assim, alguém da família tem lá um tranquilizante, algo de faixa preta que se usa para dar para essa pessoa, para ela acalmar. Esse é o momento de não dar esse tipo de medicação. Esse tipo de medicação não deve ser usada e aumenta a chance de aparecer esse estresse pós-traumático. Normalmente, a psicoterapia, medicação antidepressiva, né, costumam funcionar bem para lidar com esse estresse, mas não é um processo de resolução imediata, não. Leva algum tempo, mas se resolve sim. Olá, Samuel, boa noite. Eu gostaria de não me identificar. Eu gostaria de saber se há alguma novidade no que diz respeito ao tratamento do TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Eu tenho um filho de 22 anos e, ao que tudo indica, tem essa questão dessa anomalia mental. Ela escreveu dessa maneira. Peço ao doutor Marcos para comentar para a gente se há alguma novidade na questão do tratamento do TOC.
Obrigado. Você que não quis se identificar, não tem problema. Nosso WhatsApp está na tela. Você pode continuar enviando a sua pergunta. Dr. Marcos Boissul vai falar sobre o toque. Pois não, obrigado pela pergunta. Realmente é uma doença que traz um sofrimento grande para a pessoa acometida e para os familiares que ficam, às vezes, sem saber como lidar com isso, com o transtorno obsessivo compulsivo. Então, a pessoa, por esse transtorno, tem uma ideação repetitiva e, às vezes, por essa ideação, a necessidade de ter um comportamento ou um tipo de pensamento repetitivo também. Olha, normalmente eu procuro separar o que é um transtorno obsessivo compulsivo, que na maioria das vezes se manifesta desde a infância, às vezes com obsessões simples, linhas no chão, não pisar, alguma coisa assim, com o sintoma obsessivo compulsivo que muitas vezes surge num quadro depressivo. Os tratamentos são diferentes. Existem medicações com uma eficácia muito boa, infelizmente ainda não em 100% dos casos, mas na enorme maioria dos casos que funcionam bem. Existe terapia voltada para isso, que funciona também bem, e a gente já sabe de circuitos cerebrais que estão envolvidos com o transtorno obsessivo compulsivo. Em casos gravíssimos, em que existe mesmo um risco para a vida da pessoa, que pode acontecer, porque às vezes a pessoa tem uma sensação de que tudo está tão sujo, tão contaminado, que não consegue limpar e às vezes tem receio de se alimentar com alimentos contaminados. Então, em casos gravíssimos, existe a possibilidade de uma intervenção cirúrgica nessas áreas do cérebro envolvidas com o processo e que costuma ter um efeito muito bom nesses casos gravíssimos. Muito bem, nós estamos ao vivo nesta terça-feira, recebendo hoje o Dr. Marcos Boissul. A gente está falando sobre a questão da saúde mental, principalmente ligado ao assunto dos últimos 2 anos, que é a questão da pandemia. É o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco a gente vai dar sequência. E você, claro, pode continuar participando conosco. Enviando a sua pergunta, o programa é ao vivo, hein? E esse ao vivo faz toda a diferença. Daqui a pouco a gente volta. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100.000 sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Condomínio Recanto de Escarpas. O primeiro condomínio da região com 100% das obras concluídas e matrículas. Lotes de até 2.000 metros quadrados com financiamento próprio em até 60 vezes sem burocracia. Apenas 65 unidades. Condomínio fechado com portaria monitorada. Localizado a 8 quilômetros de Capitólio e 3 minutos de Escarpas do Lago pela água. Acesso à represa com pier para ancoragem. Ruas com má acessibilidade. Campo de futebol society, quadra de tênis, quadra de beach tênis, playground, churrasqueiras, academia, pergolados para o seu descanso e para apreciar a vista do Lago de Furnas. Realize o seu sonho de morar com tranquilidade e segurança. Vendas e informações 37 99983 7073 ou 37 99951 5788.
Chega de fila. Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Muito bem, de volta ao vivo, agora há pouco o nosso diretor Túlio colocou aí o VT do Recanto de Escarpas, condomínio fechado na querida e acolhedora cidade de Capitólio. Capitólio, para quem não sabe, está bem perto aqui de Divinópolis e é uma cidade que eu gosto muito. Aprendi a gostar aí nos últimos anos, desde quando eu fiz a minha primeira visita. O condomínio fechado Recanto de Escarpas oferece a você uma tranquilidade, uma segurança. Você que tem aí uma opção, né, por uma segunda residência, vale a pena você entrar em contato com um dos corretores do condomínio fechado de Escarpas. Eu estive lá no lançamento e é um lugar sensacional. Voltei depois com alguns amigos, né, com alguns casais lá em Capitólio e é um lugar aprazível. 99983-7073. Completo, hein? Com academia, um playground, toda a estrutura já completa. Eu me refiro ao condomínio fechado Recanto de Escarpas. Vale a pena você conhecer. Antes de voltarmos com a nossa entrevista, deixa eu mandar um grande abraço para todos os casais da Igreja Batista Betel. No último dia 11 de junho, sábado, nós tivemos um encontro dos casais em comemoração ao Dia dos Namorados. Aí temos aí o Natan, a Lene, o Francis, que é o professor aqui da nossa cidade, a sua esposa, a Gisele, aí eu e a Célia. Foi um encontro que aconteceu, organizado pela Igreja Batista Betel. Grande abraço aí a Célia e a Elaine, esposa do pastor Israel Leocádio. Um grande abraço para o pastor Israel Leocádio e a todos envolvidos nesse grande encontro. De volta com o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, ao vivo no estúdio da TV Candidez, eu recebo o Dr. Marcos Boissu. Dr. Marcos, vamos às perguntas aqui dos telespectadores? Pois não. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria que o Dr. Marcos falasse sobre a questão da esquizofrenia. Peço ele para comentar sobre a questão dos sintomas e se tem cura. A pessoa não quis se identificar, não tem problema. Dr. Marcos Boissu, fala um pouco sobre a questão da esquizofrenia. Boa noite, obrigado pela pergunta. Acho que foi muito bom você ter trazido esse tema da esquizofrenia. A esquizofrenia é um transtorno mental grave, crônico, né, que se manifesta muito em pessoas mais jovens e que é crônico. Então, tende a se repetir em crises e é muito importante nós tentarmos o melhor resultado bem no início da doença, tentarmos evitar a repetição dessas crises. A cada crise existe a possibilidade da pessoa não retornar 100% à situação que estava antes da crise. Na esquizofrenia fica difícil para a pessoa diferenciar o que são pensamentos, imaginações dela do que acontece no mundo exterior. Então, às vezes, a pessoa pode se sentir ameaçada, perseguida, pode acontecer de escutar coisas ameaçadoras a ela, né? Tem a descrição de um psiquiatra alemão na época da Segunda Guerra, ele descrevendo pilotos que decolavam sem autorização os aviões com chumaços de algodão no ouvido, tentando evitar essas vozes e, é claro, como as vozes estavam na cabeça dele, mesmo no alto, continuava escutando. É difícil para a pessoa fazer a distinção entre o que ela está imaginando e o que está realmente acontecendo.
nós usamos medicações para reforçar, reagregar o funcionamento mental e nós estamos com medicações novas com uma eficácia muito boa também. Casos que antes eram considerados refratários, a gente já tem conseguido resultados bons com essas medicações novas e é muito importante a adesão ao tratamento, né? O tratamento, além de medicamentoso, o tratamento em equipe é sempre vantajoso, com a participação de psicólogo, de terapeuta ocupacional, né? Uma equipe multiprofissional vai ter um resultado melhor para essa doença. A gente ainda não tem definido completamente qual a causa dessa doença, mas os quadros psicóticos mais graves, os quadros esquizofrênicos, mesmo os quadros de transtorno de humor, que é uma doença de outra ordem, mas também grave, a gente tem conseguido encontrar traumas na infância mais frequentes do que nas pessoas que não têm essas doenças. Então, é muito importante a gente saber do cuidado que temos que ter com as crianças. Se nós evitarmos completamente situações estressantes, também não é bom. As crianças têm que passar por situações com algum nível de estresse para que elas desenvolvam uma resiliência, uma capacidade de resistência à doença, mas não em um nível exagerado. Muito cuidado com traumas sexuais, né? A gente tem visto frequentemente notícias na televisão e me preocupa muito essas crianças que estão sendo acometidas. Tenho certeza que vão ser acompanhadas para evitar uma doença mais grave no futuro. Ela pergunta sobre a questão da cura. Tem cura à esquizofrenia? Você quer comentar sobre isso? Estão sendo feitos todos os esforços nessa direção. É uma doença crônica, nós temos casos com evolução muito boa. Eu me lembro agora de um paciente que tinha essa doença, era funcionário de um banco importante aqui na cidade. Ele conseguiu manter a atividade profissional, aposentou por tempo de serviço, não por invalidez, né? E manteve o tratamento depois, mesmo depois da aposentadoria. Infelizmente, tinha uma outra questão física, orgânica, que ele não resistiu. Mas, quer dizer, nós estamos vendo uma evolução muito favorável, mas, sinceramente, a percepção que eu tenho é de não interromper o tratamento com medicação. Muitas vezes a gente consegue reduzir muito a medicação, fica uma dosagem mínima, mas eu acho que pelo risco de que a pessoa não volte a 100% do que era antes de cada crise e pelo risco da tendência que a doença tem para se repetir em crises, a minha recomendação, a minha conduta é manter o tratamento farmacológico, mesmo a pessoa estando praticamente assintomática. Ok, aqui. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria que o Dr. Marcos falasse sobre a questão do transtorno de ansiedade. Sinto muito medo, principalmente de me relacionar com as pessoas em público. Não era assim. Tenho 39 anos, sou casada e sinto essa questão do transtorno de ansiedade. Ela pede para você comentar sobre a questão, qual é o melhor tratamento. Muito obrigado a você que mandou a mensagem, mesmo não se identificando. O importante é que você participe do programa. Boa noite, obrigado pela pergunta também. Foi também muito bom você ter trazido esse assunto. Para falar a verdade, o transtorno de ansiedade, ele se associa muito com o transtorno depressivo, né? Eu estou agora com uma paciente internada que está prestes a receber alta, ela não se tratava comigo, ela foi ao hospital e a queixa dela é uma senhora de mais idade que você, bem mais idade que você, mas a queixa era de uma ansiedade enorme. Os filhos, eu conheci um casal de filhos dela,
gostam, eu vi o tanto de afeto que tinham por ela, mas eles estavam exauridos, não conseguiam mais. Ela ligava de noite, falando da sensação de morte iminente. O dia inteiro ela tinha receios de estar para sofrer uma síncope, um mal-estar qualquer grave. E, na verdade, o que ela tinha era uma depressão gerando uma insegurança muito grande, que ela sentia como ansiedade também. Ela não tem mais nada disso, está para receber alta agora, e eu suspeito que pode ter alguma coisa a ver com o seu caso também. Pode ser uma ansiedade, como você está relatando, mas pode ser que alguma insegurança que esteja relacionada a um pouquinho de depressão esteja gerando toda essa antecipação que você tem de alguma coisa que não vai correr bem, que as outras pessoas não vão ter a melhor impressão de você, e aí você fica muito tensa. Acho que seria muito importante você buscar uma ajuda assim, e tem uma expectativa muito boa para você. Mais uma pergunta. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria do Dr. Marcos falar sobre a questão do TDAH. Tem uma idade certa para aparecer a doença? Vamos explicar primeiro o que seria esse transtorno? O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, né, o TDAH, é uma doença que acomete as crianças não abaixo de 3 anos, não, e são crianças com uma dificuldade muito grande para focar a atenção, né? Isso pode persistir até a idade adulta, né? Eu vi algum trabalho falando da possibilidade da doença se manifestar na idade adulta, mas eu acho mais provável que na idade adulta seja a persistência da doença que iniciou na infância, né? A criança normalmente é muito inquieta, sobe em objetos, muito difícil de manter a atenção focada, e isso acaba comprometendo a capacidade letiva dela, a capacidade nos estudos, né? Existe terapia para isso, existe medicação para isso, né? O melhor resultado é a associação dos 2 tratamentos, né? É importante saber que se o tratamento não for feito adequadamente, as pessoas com TDAH têm uma dificuldade, uma possibilidade maior de se envolver com abuso de substância, né? Então, na adolescência, tem que haver uma atenção, e o comprometimento, como tem um comprometimento da capacidade letiva, a capacidade laborativa, a capacidade profissional da pessoa também acaba sendo comprometida se não fizer o tratamento. É uma pessoa com esquecimentos frequentes, uma pessoa que tem dificuldade para assistir um filme do início ao fim. Normalmente, quando é alguma coisa muito estimulante, que dá muito prazer, um videogame, alguma coisa assim, ainda persiste mais tempo. Mas ler um livro, assistir um filme inteiro, ficar num canal só da televisão é mais difícil para essas pessoas. Tá. E a questão do TH é um tratamento também medicamentoso? Como é que é? Medicamentoso, e a terapia também é muito, muito importante. Existem psicólogas, né? Normalmente a gente falaria de uma terapia cognitivo-comportamental, TCC, que a gente fala, que tem especializações para esse tipo de doença. Funciona muito bem, a pessoa aprende a se organizar. Eu estou lembrando aqui do caso de um rapaz que a irmã dele tinha um desempenho escolar muito bom e ele nunca teve reprovação, mas o desempenho não chegava próximo da irmã. E com a terapia que ele fez, a percepção que eu tive é que ele conseguiu uma organização
bem maior até do que da irmã dele, que não tinha a doença. Ô, doutor Marcos, o Daniel aqui do centro, ele está mandando aqui uma mensagem pedindo para você orientar ele. Ô, Daniel, eu não vou falar aqui o nome dos medicamentos, mas eu vou fazer com que o doutor Marcos Boissu leia. Ele está pedindo aqui a sua opinião se esses medicamentos, se essa medicação ela pode ser boa para ansiedade e depressão. Eu quero aqui agradecer ao Daniel pela sua participação, né? Evidentemente que a gente sempre evita, às vezes, de falar o nome de medicamento ou a favor ou contra. Então, o doutor Marcos está lendo aqui esse tipo de medicamento que você está mandando. Como é que você pode ajudar o Daniel do centro aqui da Divinópolis? Daniel, muito obrigado pela sua mensagem. Pois não, Daniel, muito obrigado pela pergunta. Você está usando medicações muito modernas, muito eficazes. Na verdade, não são exatamente medicações para depressão ou ansiedade. Essas duas medicações que você usa são dos melhores estabilizadores de humor. O que são essas medicações? O humor, essa palavra humor, originalmente, em latim, não se refere às emoções de início, não. Se refere a líquido. A gente tem um humor vítreo, que é um líquido que temos dentro do olho para manter o olho naquele formato arredondado que ele tem. O humor é líquido. Então, os antigos já sabiam que as nossas emoções não são firmes, elas flutuam um pouco. Em algumas pessoas, pode haver uma tendência para essas emoções flutuarem a um nível que acabe comprometendo o bem-estar, os relacionamentos das pessoas. Então, a gente usa medicações estabilizadoras de humor que permitem aquelas oscilações naturais do humor, mas evitam que ultrapassem limites que vão comprometer a convivência, o desempenho profissional, o sono, né, da pessoa. Então, você está usando, se for o caso, se for para você, está usando medicações nesse sentido aí. Duas coisas, são medicações excelentes, eu tenho pacientes usando ambas as medicações. Uma delas só deve ser usada a partir de exames de sangue, para ajuste de dose e controle do tratamento. É muito importante. Alguns serviços que não têm todas as facilidades, às vezes fazem prescrição dessa medicação sem o acompanhamento laboratorial. Isso não deve ser feito. Uma delas depende de exames laboratoriais. A outra, excelente também, mas que exige uma atenção em relação à questão de peso. Algumas pessoas podem ter alguma alteração de peso usando essa medicação. E aí é só alguns cuidados que se tenha com a alimentação, atividade física, que são cuidados que todos nós, independente de usar essa medicação, devemos ter, mas quem está usando, mais atenção a esses cuidados ainda, para evitar, né, alteração de peso, alteração metabólica, né, e que poderiam comprometer ao longo do tempo a saúde orgânica da pessoa. A Cleide está pedindo aqui o seu contato, nós já falamos, vamos repetir, o Dr. Marcos Boissu, no 3222-6607, na clínica Corpo e Alma, aqui na 7 de setembro, 1170, bem próximo ali ao Instituto Nossa Senhora do Sagrado Coração. Isso. Como é que você resume essa nossa entrevista de hoje? Qual que é o recado final que o experiente médico Dr. Marcos Boissu gostaria de deixar aqui ao vivo no programa Amostra Grátis da Saúde, dentro desse tema da saúde mental? Devemos sempre nos policiarmos para qualquer tipo de alteração, Dr. Marcos Boissu? Como é que você finaliza essa nossa entrevista? Boa essa colocação, Samuel. Olha, eu acredito que, primeira coisa, não vamos dissociar a nossa saúde psíquica, emocional, mental da saúde física. As duas coisas funcionam melhor em equilíbrio. Aquele símbolo chinês acho muito apropriado, né? Então, alimentação adequada, sono adequado, atividade física, aquela ideia
que se tinha na ciência há um tempo atrás, de que as pessoas retirariam o cérebro, colocariam no robô e a gente viveria muito mais tempo, não tem o mínimo sentido. O nosso cérebro, ele vive influenciado o tempo todo pelo nosso corpo. Você vê quando estamos sonolentos ou quando estamos com fome, o nosso humor varia, alguns hormônios, né, ciclos hormonais mexem com o nosso emocional. Então é muito importante não dissociar a nossa parte emocional, mental, psíquica da parte física. Equilibrar essas coisas, tentar falar o máximo possível, não nos isolarmos, dentro da possibilidade de interação pessoal melhor, né? Eu não estou querendo estender muito, eu sei que a gente está no finalzinho. Tranquilo, pode terminar com bastante tranquilidade. Olha que situação interessante. Eles examinaram cérebros de pessoas trabalhando sobre a mesma questão, o mesmo problema. Os cérebros entram em sintonia. Nós somos seres gregários, nós precisamos dessa interação com outras pessoas. É muito importante nós não descuidarmos disso aí, né? E não sei se propriamente policiarmos, mas estarmos atentos a nós mesmos, não descuidarmos de características únicas, particulares, que nos diferenciam de todas as outras pessoas, que nos fazem únicas. Vamos cultivar isso aí, né, e relacionar com as outras pessoas, permitindo a elas e a nós mesmos um crescimento. Tom Marcos, muito obrigado pela sua presença, viu? Aqui você sempre nos ajudando, colaborando, trazendo essas informações importantes. Leve nosso abraço à doutora Mauritânia Guiar, esse grande nome da dermatologia que vai ser homenageada no dia 14 de julho no Salão Paulinelli. E leve nosso abraço também à doutora Isha, que é uma grande endocrinologista aqui da nossa cidade, né, que já se firma há muitos e muitos anos, e toda a equipe lá. Adelaide, que sempre nos atende muito. Sim. Eu espero que você não demore 2 anos, viu? Não. Não estou querendo colocar você numa saia justa, pelo menos eu quero você aqui o ano que vem aqui, trazendo essas informações importantes nessa parceria aí da Corpo e Alma. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, Samuel. É um prazer, sempre um prazer estar aqui e tentar contribuir um pouquinho. Marcos, eu quero lembrar a você, ao público que nos acompanha, que essa entrevista você vai acompanhar na reprise sábado, a partir de 1h no nosso canal no YouTube. Provavelmente essa semana ela também vai estar disponível. Para você, uma boa noite, doutor Marcos, muito obrigado. Boa noite, Samuel. A gente volta na próxima semana, sempre ao vivo. Uma boa noite para você e até lá, se Deus quiser. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.